Eu cantava todos os dias. Outra vez eu fui designado para fazer visita nas casas. Fiquei parece que 3 anos e meio fazendo visitas nas casas. Aí eu cantava, era o dia inteiro cantando. Por isso que a minha garganta está afônica hoje, né? Está estourada de tanto cantar. E o Senhor, por infinita misericórdia, Ele renovou muitas vezes a minha voz. Muitas vezes Ele renovou. Cheguei em momentos que parece que tinha um espinho assim, atravessando a minha garganta. Eu não podia cantar. Mas o Senhor me curou. Sei lá o que era aquilo. Eu entendia que se eu fosse ao médico, ele ia proibir eu de cantar. E eu jamais queria parar de cantar. Estou com 67 anos. Bastante cansado da minha voz, meu pulmão. Mas eu tenho o maior prazer de louvar o nome do Senhor ainda. E esses tempos eu disse para o Senhor, ô Senhor, eu queria que a força para mim cantar perdurasse até o dia do meu enterro, o dia que eu passar dessa para melhor. Eu queria ter força para cantar. E eu acho que Deus vai me abençoar. É claro que hoje, eu cantei aqui uns 5 hinos, já estou baqueado. E antes eu cantava muito. E não me baqueava, né? Mas é assim. Enquanto nós puder fazer as coisas para Deus, tem que fazer. Porque vai chegar o dia que a gente não pode fazer. Louvado é o nome do Senhor. Prezado, que me ouve nessa tarde. Você tem aproveitado aquilo que você pode fazer para Deus? Tem aproveitado e fazer, porque vai chegar o tempo que você não poderá mais fazer. Eu nunca me esqueci, quando eu falei dessas visitas nas casas com o presbítero finado, né, presbítero Gilberto. Ele era de Mafra, Santa Catarina, e ele foi a Curitiba e lá eu conheci ele. Aí nós começamos a fazer a obra de Deus junto. Então a gente era muito convidado para ir em Mafra para fazer a obra de Deus, visitar as casas e pregar à noite nas igrejas. E Deus abençoou muito, Deus nos ajudou. E eu tive experiências nesse trabalho tremendo. Jesus curava, Jesus batizava, Jesus fazia coisas tremendas, verdadeiros milagres eu tinha visto. Deus usava muito o presbítero Gilberto. Deus usava ele muito. Mais no louvor. Mas às vezes era interessante que tinha caso que ele emudecia. Por quê? Porque era a minha vez. Mas era difícil. A maior parte era ele. Eu estava só para cantar. E eu tocava bandolim. E daí era o seguinte. Quando eu tocava o bandolim, o Espírito do Senhor tomava ele e ele fazia a obra do Senhor. Era interessante, dependia do meu bandolim. Eu chegava, parava na casa e já dizia, ó, toca aí, Eusni. Toca um hino aí. Aí eu tocava e cantava. Na medida que eu tocava e cantava, o Espírito de Deus descia sobre ele e ele, através da ordem do Senhor, fazia grandes milagres. Que eu vi Deus realizar muito milagre através dele. Mas tinha histórias, sabe, irmãos? Tinha histórias que eu aprendi muito nessa visita. Como ele conhecia, ele morava lá, então ele dizia para mim, né? Um dia ele falou assim para mim: nós vamos visitar um irmão que está duro na cama. Aquilo me assustou, irmão. Não é brincadeira ser crente. Aí falou para mim, esse irmão nunca teve vontade de fazer nada na igreja. Nada, nada, nada. Era um zero à esquerda.
Se o pastor pedisse para ele tinha carro, o pastor dizia para ele assim, ô irmão, leva a irmã lá de idade, era 100, leva a irmã de idade lá na casa dela, ele já, tem gasolina? Se o senhor me der a gasolina eu vou. Meu carro não anda sem gasolina, era bocudo. E não fazia nada em prol dos irmãos, não servia. Servo de Deus é servir. E ele não servia. Hoje tem muitos assim, né? Que não tem prazer de servir ao Senhor, pois se Deus é o melhor padrão que existe. Ninguém perde com ele. Ninguém. Ninguém perde com Deus. Aí o presbítero Gilberto falou, esse irmão não fazia nada na igreja. Era terrível. Briguento. E agora está lá na cama, assim. Deu um derrame nele, está lá duro na cama. Aí eu fui visitar ele uma vez. Primeira vez, ele não podia nem falar. Aí ele fez sinal para mim, eu cheguei bem perto da boca dele. E ele falou assim para mim, irmão, ore para Deus me restabelecer a minha saúde. Porque se o Senhor restabelecer a minha saúde, eu vou fazer a obra do Senhor. Oh, irmão, aquilo me deu um arrepio. Quando ele falou assim, o Senhor falou no meu ouvido, o tempo dele passou. E ele não fez. Me deu uma tremedeira. Você sabia que o tempo que você tem vai passar? Se você não fizer enquanto você tem tempo para fazer, você vai ser que nem esse irmão. Não podia fazer mais nada e ainda estava com a consciência pesada. Ia partir para a eternidade com a consciência pesada. Porque ele sabia que não tinha feito nada para Deus. Nessa hora vem tudo na cabeça da gente. E a gente sofre. Agora aqueles que fazem a obra de Deus com alegria, chega essa hora, ele tem um consolo, ele diz assim, agora eu não posso fazer nada. Mas eu, graças a Deus, eu procurei fazer da melhor maneira quando eu podia. Aí ele tem um consolo. Agora imagina você não pensar na obra de Deus, não servir, não é servo. Aí quando chegar a hora de partir, vai partir com a consciência pesada. O teu tempo não volta. Quando chegar ao final, quando chegar a hora da tua partida, não tem volta não. Aí não adianta querer fazer a obra de Deus, não. Faça agora. Você tem as tuas pernas boas aí, pode andar, faça a obra de Deus. Você tem os teus braços aí, tem força. O estômagozinho está cheio, faça a obra de Deus. Você é esperto, você tem sabedoria, faça a obra de Deus. Porque vai chegar um tempo que você vai querer fazer. Eu estou com 67 anos, então eu não posso. Eu trabalhei muito na rua, não posso mais fazer. Não tem como, mas meu coração se alegra por os tempos que eu fui na rua pregar o Evangelho. Encerrei minha carreira aqui em Bragantina, 5 anos e meio, falando de Jesus nas ruas. Aí passei por um câncer, né? Agora não tenho mais condição. A não ser que alguém fosse e eu fosse lá esporadicamente. Eu ainda podia, né? Mas fiz a obra do Senhor. Pouco, mas fiz. Aí quando a gente não pode fazer, a gente fica tranquilo, fica na paz, porque sabe. Agora imagina uma pessoa que é um zero à esquerda, não tem prazer de fazer nada para Deus. Não sei que servo. Servo é para servir. E quando chegar esse momento,
Como é que está a consciência? Jesus falou dos 10 talentos. Jesus falou que tinha um ali que recebeu um talento, escondeu. Não tinha prazer de fazer nada para Deus. Como é que está o teu prazer de fazer algo para Deus? O teu desejo das coisas espirituais ainda tem? Arde no teu coração o desejo de melhorar, de fazer as coisas para Deus? Ou já se apagou? Que Deus tenha misericórdia de nós. Exaltado é o nome do Senhor. E eu vi aquele irmão duro na cama. Disse para mim, se Deus me der a oportunidade, ore por mim para que Deus restabeleça a minha saúde. Eu vou fazer a obra do Senhor. E o Senhor falou, não. E a outra vez que eu fui lá visitar ele, eu fui 2 vezes. Na terceira vez, ele não estava mais entre nós. Não estava mais entre nós. Teve uma época que parece que Deus levava a gente em lugar de pessoas duros. Geralmente que teve um derrame e estava na cadeira de roda, na cama. Então a gente encontrou muitas desses crentes, eram tudo crente. A gente encontrou muito desses crentes. Não é brincadeira. Não é. O negócio é sério mesmo. E nós não levamos na seriedade. Tinha uma irmã, eu vou conversando aqui até a hora que eu cansar. Tinha uma irmã que o presbítero Gilberto falou para mim. Osni, nós estamos na casa de uma irmã. E essa irmã, ele morava lá, ele conhecia, contava tudo para mim. Essa irmã é o seguinte, a história dela. Ela era esposa de um obreiro excelente na igreja. Excelente. E de repente ela começou a pintar o cabelo. Jesus, tem misericórdia. Uma hora o cabelo dela era amarelo, outra hora era vermelho, outra hora era azul. Já vi gente de cabelo azul. Para uma esposa de obreiro ficou assim difícil. E uma esposa dela é um homem excelente. Até não me recordo no nome dele. O nome dela era Marisa. Marisa, acho que é Marisa. E daí o pastor foi conversar com ela. Ela meteu a boca no pastor. O pastor foi conversar com ela algumas vezes. E ela mais xingava o pastor. Aí a última vez ela falou assim: eu vou lá para Quadrangular. Até não era para ele falar o nome da igreja. Eu vou lá, porque lá eu faço o que eu quero. Aí o esposo dela viu que ela estava decidida a ir para lá, para aprontar. Para aprontar. Aí o pastor, o esposo dela falou ao pastor: pastor, eu vou ter que acompanhar essa louca aí. Assim. Tem que acompanhar essa louca aí, pastor. Vou ter que ir lá com ela para não deixar ela só. Aí o pastor falou: tua esposa, você tem que dar apoio para ela, cuidar dela. Aí ele foi para lá, por causa dela. Aí lá pronto, lá ela: eu estou livre das amarras, estou livre das cordas. Não sabia ela que aí que ela estava enrolada. Isso são experiências que eu vi, que eu passei. E o presbítero Gilberto me contava. Quando ela foi para Lausne, ela pegou um demônio terrível. Tirou a fala dela, ela não falava.
jogou ela na cadeira de roda. Olha, dar lado pro diabo é coisa terrível. Aí, o presbítero Gilberto disse que quando o demônio pegava ela dobrava as costas assim, e era que nem um helicóptero assim, ó. Jogava todas as coisas de cama no chão. E ficava rodando, uma coisa, claro, sobrenatural. E ele me contando. E nós vamos lá, Ozzy. Vá na fé aí, vai preparado, Ozzy, porque aqui é coisa pesada. Eu falei, vamos lá. Vamos lá, eu não preciso ter medo, porque não é eu mesmo que vou resolver a situação. Não adianta ficar com medo, porque quem vai resolver é Jesus, eu não posso fazer nada. E fui lá, Senhor, pensando, Senhor, pode ser bravo como for, mas eu já sei que eu não faço nada mesmo, então eu estou confiando em Ti. Fui lá visitar a irmã. O marido dela recebeu a gente com alegria. Aí levou nós lá no quarto, nós ia orar por ela. Aí ele mesmo disse, ó, irmão, cuidado, você sabe como é que é, né? Aí eu, Gilberto, nós já contei pro irmão Osni, ele já está sabendo. Aí fui lá, entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, Deus me tomou de uma forma que eu comecei a falar em línguas estranhas e chorar. A glória de Deus desceu naquele quarto, o presbítero Gilberto também, e o marido dela, mas foi um culto dentro daquele quarto. E o presbítero Gilberto viu quando tinha uma janela aberta, e o demônio entrou pelaquela janela e ia possuir ela para deixar nós no apuro. Daí ele entrou e parou perto da janela, e quando viu aquela glória de Deus descendo naquele quarto, ele virou para trás, saiu numa disparada. Foi embora. E a glória de Deus tomou conta de nós ali. E o presbítero Gilberto falou, é com você, Ozzy, aqui é com você. Aí fui lá, orei por ela, repreendi todo o mal em nome de Jesus Cristo. E o Senhor libertou ela. Vê que situação difícil que estava aquela mulher. Não falava, mas não estava na cadeira de roda. O Senhor libertou ela. Mas mesmo assim, ela ficou sem falar e ficou na cadeira de roda. Só libertou dos demônios. Curou a alma dela. Aí eu fui mais 6 vezes lá. Toda vez que nós ia lá, nós passava lá. E na última vez, na 6ª vez, ela queria tomar café. A gente tomava café com o esposo dela na mesa, né? E ela ficava lá no quarto. Nós ia lá orar por ela, daí o irmão oferecia um café para nós, nós tomava lá na cozinha. E aquele dia, a gente não entendia nada, mas ele entendia o que ela queria. Aí ele viu que ela queria tomar café com nós na mesa. Tomar café com nós na mesa. Aí o irmão trouxe ela, e ela sentou do meu lado, assim, na cadeira de roda, ponhou a cadeira de roda do meu lado. E nós ali conversando, tomando café, e ela virou para mim, até fez assim, né? E eu fiquei meio constrangido, né? Não sabia, não entendia. Aí o esposo dela falou, irmão, pode ficar tranquilo, ela está querendo te agradecer por Jesus te usar e você libertar ela desses demônios. Aí eu vi ela estava que nem uma santa. A feição dela mudou. Estava preparada. Quando eu saí, eu falei para o presbítero Gilberto, falei, a mulher está preparada para ir. Acho que ela vai partir. Aí, você acha, Ziva? Assim, eu acho que nós não vamos mais ver ela. Ela está se despedindo.
Aí, quando eu cheguei em Curitiba de novo, recebemos telefonema que ela havia partido. Aí fomos lá visitar o esposo dela, só estava ele. Ela já tinha partido. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ela foi liberta pelo nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que ela está nas mansões celestial, porque o Senhor é assim. Oh, aleluia! O Senhor liberta e prepara para partir. Louvado é o nome do Senhor. A mulher que estava numa situação difícil, mas Deus me usou seu servo para fazer esta grande obra. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então nós aprendemos muitas coisas nessas visitas, principalmente em Mafra, mas aí o nosso trabalho começou a crescer, e daí os pastores convidavam a gente para a gente ir na igreja dele, no campo, né? Às vezes tinha 4, 5 igrejas, 6 igrejas. Daí a gente ficava lá, indo de casa em casa, né? Fazendo visitas, orando por pessoas e Deus fazendo a obra. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Ô prezado, use os teus dons. Usa aquilo que você tem, as tuas forças, a tua disponibilidade, a tua saúde. Use em prol do Evangelho, prezado. Não fique aí não querendo fazer as coisas. Não, Senhor, manda outro. Não. Faça o que você puder pela obra do Senhor. Hoje está acabando esses espíritos voluntários. A igreja, a obra do Senhor, é feita por espírito voluntário. O que é espírito voluntário? Eu me disponho sem pensar em dinheiro. Eu faço a obra do Senhor sem pensar em dinheiro. Porque o meu patrão sabe. O meu patrão não é ruim. O meu patrão sabe. O dono da obra. Se ninguém te vê, mas o dono da obra te vê. Exaltado é o nome do Senhor. Isso são experiências que a gente teve, muitas experiências durante esses 67 anos de fé. Eu nasci, fui apresentado na igreja. Então, é uma vida inteira na obra do Senhor. E não é por isso que eu mereço alguma coisa, não. Não. Eu tenho 67 anos, trabalhei muito na obra do Senhor, mas não é por isso que eu mereço. Eu só vou entrar lá pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Não é porque eu sou bom, não. Eu tenho lutado 67 anos para ser bom, mas nunca fui bom. Terrível, nunca fui bom. É só por Ele mesmo. A minha garantia de entrar no céu, minha garantia de vitória é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Se for olhar para mim, eu não teria condição nenhuma com 67 anos de fé. Eu não teria condição. Mas eu tenho fé, eu creio. Aleluia! Eu creio no sangue vertido na cruz do Calvário, eu creio. E é por isso que eu tenho esperança, por isso que eu vou tranquilo, sabendo, aleluia, que Ele é poderoso para nos conduzir à vitória. Amém? Que Deus abençoe, meus prezados, em nome de Jesus Cristo. Despede-se o pastor Oslir Ferreira e cantei uns louvores e contei algum testemunho. Eu queria trazer um estudo hoje, continuar, eu estou no estudo e eu agora teria que falar Apocalipse capítulo 1, verso 5, mas talvez amanhã eu senti de contar esse testemunho e quem faz é Deus, né? Eu não faço nada, então eu entendi.